Sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre a coletânea das preces espíritas. Essa coletânea ela é faz parte do último capítulo do Evangelho. Então a gente sempre finaliza o Evangelho nos nossos estudos, vai desde a introdução até o final, então a gente está finalizando o Evangelho. E aí, a semana que vem, a gente retoma lá na introdução. E essa coletânea das preces, ela é um capítulo até que longo e, infelizmente, não dá para a gente estudar ele inteirinho, porém, eu convido os amigos a dar uma olhadinha, a ler os tipos de preces, para que cada uma serve, são muito bonitas. Mas a gente vai dar uma pincelada. Vamos lá, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, introdução. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar a ideia e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar as suas ideias, pois há quem pense não ter orado se os seus pensamentos não foram bem formulados. Então, tem algumas pessoas que têm realmente dificuldade com a palavra. Da mesma forma que alguns falam demais numa prece. Então ficam com aquele monte de palavras, parece que está declamando, né? Parece que está num comício, fazendo ó Senhor, e vai embora, né? Que és todo poder, e a coisa vai, parece que está agradando a Deus para depois fazer o seu pedido ou o seu agradecimento. E não é necessário nada disso. A simplicidade ela é sempre muito bem-vinda. No que diz respeito a tudo na vida, né? Mas principalmente as religiões, né? Quanto mais simples, melhor. Eu acho que Deus é nosso Pai, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe que nós não precisamos ter aquela pompa toda, falando daquele assunto que Ele já está cansado de saber muitas vezes. Então, sejamos simples, claros, diretos, assertivos, porque é sempre melhor. E a gente também tem que lembrar que as preces não é só para fazer pedidos, também é para agradecer, também é para dar graças, né? De preferência, de vez em sempre, a gente tem que agradecer. De manhã, ao acordar, é sempre bom a gente fazer algumas preces, pedindo proteção, já foi dito aqui, né, nesses estudos das preces, mas não custa lembrar. De manhã é sempre bom a gente fazer algumas preces pedindo proteção, porque quando começa o dia a gente não sabe o que nos espera. E no final do dia, ao deitar, também é muito bem-vindo uma prece para agradecer tudo aquilo que nós vivemos, né? Tudo aquilo que nós passamos, sejam experiências boas ou não tão boas, mas sempre a gente tem que olhar como um aprendizado. Se a gente olhar sempre nossa vida como um aprendizado, a gente vai perceber que a gente tem que agradecer muito mais do que pedir. Se a gente começar a escrever no papel, fazer as contas de tantas bênçãos que nós temos em um dia e de tantas desventuras que pode acontecer num dia, a gente vai ver que a gente tem que agradecer muito mais. Né? Eventualmente, a gente passa por um problema ou outro no dia a dia, mas as bênçãos são sempre muitas, né? É a bênção da saúde, é a bênção do pão na nossa mesa, é a bênção do salário, do resultado do nosso trabalho, é a bênção do trabalho, é a bênção se você estiver desempregado, mas é a bênção do esforço de encontrar, então que Deus abençoe esse esforço, que consiga. Então, a gente sempre tem muita coisa para agradecer, principalmente a saúde.
A saúde física, a saúde moral e a saúde espiritual. A gente às vezes esquece, né, que existe a saúde mental e espiritual. E esses dias de pandemia que estamos em casa, além da gente estar dando muito valor para a nossa saúde, que ninguém quer pegar esse vírus, coronavírus, ninguém quer pegar, então a gente vai falar, graças a Deus, mais um dia eu me livrei, né? Mas também, e a nossa saúde mental, como é que fica? Todos nós estamos sofrendo, né? Alguns conseguem trabalhar em casa, outros não. Alguns estão tranquilos, sossegados em casa, na paz, outros não, porque se tem 8 pessoas numa mesma casa, todo mundo lá enfiado, no final do dia todos estão estressados, né? E diferente de repente um casal numa casa com tranquilidade. Isso quando a gente pensa num casal que se dê bem. Então, tem sido colocado em prova tantas coisas, né, nesses últimos tempos, para as famílias principalmente, e que a gente tem muito que agradecer no final do dia. Agradecer a paciência que tivemos, agradecer porque não cometemos nenhum erro no momento de uma discussão, que a gente conseguiu ficar quieta naquele momento que você teria um monte de respostas mal criadas para dar, mas você conseguiu ficar quieto. A gente tem que agradecer a união da família, agradecer que todos estão bem, ou agradecer que alguém não está bem, mas está sendo atendido. A gente só tem para agradecer. Então, a prece, ela, aqui, principalmente na sugestão, ela tem bastante preces de agradecimento, de graças, né? Mas também tem outras preces importantíssimas, que além da nossa saúde física, mental e espiritual, tem também para os outros. Quando a gente faz uma prece por alguém, pedindo o bem de alguém, isso tem tanto valor, isso é tão bonito, porque mostra que nem tudo está perdido, né, com a humanidade, que um gosta, que um pensa no outro, que um ama o outro. Olha, numa prece você pede pela saúde do amigo, pelo emprego do outro, pela paz daquele seu familiar, e a gente vai pedindo um pelo outro. E isso faz com que se aconteça uma corrente muito forte. Um orando para o outro, né? Essa corrente ela fica inquebrantável. Ela simplesmente ela fica tão forte que a gente percebe que a gente tem coragem, a gente tem ânimo para passar por tudo aquilo que a gente precisa passar. Quando a gente está diante de um problema, a gente pede assim para Deus: ai meu Deus, me livre dessa dor, me livre desse problema, me livre. Se Ele livrar a gente, melhor. Mas, se a gente tem que passar por aquilo, o que a gente tem que pedir para Deus para Ele livrar? Não, a gente tem que pedir força. Então, que Deus nos dê força para suportar essa situação. Tem algumas situações realmente complicadas, como a perda de um ente querido, apesar de que a gente sabe que a gente não perde ninguém, né? É um afastamento, o nosso ente querido foi para um outro plano. Tinha uma pessoa que fazia palestras que eu gostava muito e ele falava isso sempre: ninguém perde ninguém. Então, quando alguém ligava para ele, era lá na Rádio Boa Nova, e ligavam para ele e falavam: eu estou muito triste porque eu perdi o meu filho. Ele falava: onde você perdeu seu filho? No supermercado? Onde você perdeu? E aí a pessoa já ficava desarmada. Ele falava: filha, ninguém perde ninguém. O que existe é simplesmente um afastamento. E muitas vezes nem existe esse afastamento. Às vezes o nosso ente querido é tão perto da gente, às vezes mais perto do que se tivesse encarnado. Mas infelizmente a gente não vê, né? E existe um motivo para isso, né? Óbvio, mas a gente não vê, mas a gente sente. Então é o que aplaca as saudades, é o que faz com que você fica mais encorajado, que te consola, que te dá esperanças, né? Então, quando uma pessoa teve que se afastar do ente querido, que esse ente foi para outro plano, a gente sempre tem que dar esperança de um novo encontro, porque sempre vai existir um reencontro, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar.
porque inclusive aqui no Evangelho fala sobre isso, que Deus é tão bom que Ele deixa que a gente tenha essa possibilidade de encontros. E muitas vezes nossos encontros são até em sonhos. A gente não precisa desencarnar para encontrar. Se você faz uma prece antes de dormir e consegue manter a sua vibração boa, pede proteção para os bons espíritos, para os espíritos de luz, e aí você agradece o dia que você teve, aí você deita e dorme. Algumas pessoas conseguem ficar numa vibração tão boa que ao dormir o seu espírito se desprende e vai para os planos superiores, vai fazer cursos, vai encontrar entes queridos, outros vão trabalhar, vão ajudar, né, nos trabalhos da espiritualidade, outros vão resolver alguma questão com alguém que está com algum desentendimento, vai lá para conversar. Então, o nosso espírito ele é livre, né? Nosso corpo não, mas o espírito é. Quando nós estamos encarnados, a gente tem um cordão fluídico que nos liga do nosso espírito ao corpo. Mas esse cordão ele atinge assim, distâncias muito grandes, então nós podemos encontrar os nossos entes queridos em outros planos. E, lógico, a gente sempre tem que pedir, se possível for, porque nós não sabemos se vamos atrapalhar, se o nosso ente querido está em condições de receber visita. A gente não pode também virar um obsessor do nosso ente querido, né? Mas eu quero encontrar com ele, quero. Não funciona assim, porque você está mostrando que você está em desequilíbrio. Então a espiritualidade sabe que se você está em desequilíbrio, não tem como você encontrar com aquele seu ente querido que vai fazer você sofrer e vai fazer ele sofrer também. Você tem que estar bem, equilibrado, né? Merecer, e aí sim, pedir, se for possível, né? Nas preces, se for possível, que você seja agraciado, né? Com esse presente divino. Mas que também, se não for o caso, tudo bem. Mas tem tanta coisa boa para a gente fazer quando dorme, né? Fazer um curso, aprender alguma coisa, ajudar alguém, é muito bom. Mas tudo isso começa com uma boa prece. Então eu vou ler mais um trechinho a respeito da coletânea. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é o de elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Então, se existe uma sinceridade no nosso coração, se você está falando, agradecendo, mas sinceramente, ou está pedindo misericórdia, está pedindo proteção, sinceramente, você será ouvido. Quantas vezes a gente está precisando muito, atualmente, de muita misericórdia divina, né? Nosso planeta está doente. E assim, nosso planeta estando doente, todos os habitantes também estão. Mesmo que a gente não sofra com esse vírus que está aí aterrorizando todo mundo, ainda assim, estamos doentes do medo, estamos doentes do orgulho, da ansiedade, da depressão, da obsessão, do egoísmo. Então, são males que já vêm acometendo a população a longa data. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento de recolhimento e que a gente pode muito bem usar para a gente resgatar esse tempo de conexão com Deus. Então, vamos fazer uma meditação. Mas eu não sei fazer. Procure aprender. Uma meditação é simplesmente você controlar o seu pensamento, é você se conectar. Você pode começar uma meditação com uma prece. Faça uma prece, vai respirando profundamente, vai limpando as suas ideias, todos aqueles pensamentos ruins,
tira da sua cabeça. É difícil? É difícil. Então a gente controla esses pensamentos que cismam e que teimam em ficar na nossa cabeça. A gente controla pensando na respiração. Então, se você colocar a sua atenção na forma como você está respirando, você vai ficando mais calmo, mais tranquilo, vai se conectando melhor. Se você conseguir ficar 5 minutos assim, perfeito. Se você conseguir aumentar cada dia 5 minutos a mais nessa meditação, melhor. Se você conseguir ficar meia hora, de repente você coloca lá uma música bem suave, bem gostosa, em que você relaxa, um ambiente que você escolha, que é aquele lugarzinho que você se sente mais à vontade. Aí você vai se conectando com Deus. Isso também é uma prece. Isso também ajuda muito. Isso traz benefícios para a saúde física, porque você está tirando todo aquele estresse do corpo, está relaxando toda a musculatura, mas também ajuda muito na questão mental, né? Você aprende a escolher os pensamentos que você tem na cabeça. E espiritualmente a sua conexão com o Criador, né? Alguns falam que é a conexão com a luz maior, com o Pai Criador, com o Pai Celestial, com Deus. É tudo a mesma coisa. É Deus. Então, é sempre uma boa conexão. Então, reserve esse momento. Agora, a maioria de nós temos um pouco mais de tempo. Vamos tentar colocar isso no nosso dia a dia, que é para fazer com que a gente consiga a nossa cura. Aí depois a cura da nossa casa, porque a atmosfera muda. E quando a gente está em desequilíbrio, toda a nossa casa fica em desequilíbrio. Tudo é vibração. Então tudo fica aquela vibração ruim, né? Tudo fica meio cinzento dentro de casa. E quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, a gente traz luz, equilíbrio, bem-estar. As pessoas chegam e falam, nossa, mas que gostoso ficar aqui. E é tão bom ouvir isso, né? Porque é sinal de que a sua intenção tem sido alcançada, né? A faxina que a gente tem de vez em quando fazer em casa, física, né? Da poeira, da sujeira, da organização, a gente também tem que fazer a faxina espiritual e a faxina energética na casa. E a prece ajuda muito a melhorar o clima, a melhorar o ambiente. De repente você vai receber na sua casa um grupo de pessoas que são pessoas difíceis. Todo mundo tem pessoas difíceis, seja amigo, seja parente, todo mundo tem. E às vezes você vai receber, vai promover uma reunião na sua casa e você está meio apreensiva. Às vezes uma pessoa está meio brigada com outra e vai se encontrar na sua casa, você fica lá, ai meu Deus, que situação, né? Faça uma prece na sua casa. Abra as janelas, faça com que o ar circule, né? Coloque uma boa música, faça uma prece em voz alta na sua casa. Coloque um vaso de flores, que as flores também trazem bons fluidos para casa. E aí, quando essas pessoas estiverem entrando na sua casa, observa, eles vão se sentir bem acolhidos. E quando você perceber que as coisas estão caminhando para um terreno mais perigoso, de uma discussão, mentalmente faça uma prece. Também ajuda. Então a prece, ela é assim, uma arma extremamente eficiente contra o mal. Vou ler mais um trechinho. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração, e não de boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz quem implora ou lhe canta louvores, quer o faça de uma ou de outra forma. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte do seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade.
Então, você achar que Deus só vai ouvir a prece daquele religioso de determinada religião, porque ele faz assim, assado, e não vai atender o outro porque é mais simples, porque ele não ajoelha, ou porque ele não acende a vela. Não. Você pode até acender a sua vela se isso te fizer bem. Você pode ajoelhar se isso você sentir vontade, sua alma pedir. Ajoelhe, faça o que você bem entender. Pode ficar sentado na cadeira também. Pode fazer uma prece fazendo o almoço, fazendo o jantar. Você pode fazer isso. Pedir proteção. Você pode, inclusive, e as pessoas não têm noção que podem fazer isso é extremamente benéfico para a saúde, fazer uma prece quando você está cozinhando. E aí você vai impregnando a sua comida com uma vibração tão boa de saúde e de bem-estar, e a sua família vai comer aquilo que você fez e vai falar: nossa, mãe, que tempero é esse? Né? Não é sazon. É simplesmente vibração. A vibração positiva é tudo. Mas você já viu quantas vezes a gente fez isso? Eu já fiz. E quantos fazem e a gente é bobear, ainda faz. Está nervoso, está lá fazendo comida, está correndo, está apressado, o filho tropeça e você vai para lá e vai para cá e queima a comida e você xinga. E aquela vibração horrível, o telefone toca e você está discutindo, você está ouvindo um problema. Ai meu Deus, e agora? Imagina a vibração que você está colocando naquela comida. Aí as pessoas comem e ficam tudo ligado, todo mundo estressado. Por quê? Porque vibração a gente já viu aqui no Evangelho todo, que vibração é uma força que a gente não tem nem noção. As nossas mãos, elas têm um poder de cura muito grande. As nossas mãos têm um poder de doação energética muito grande, né? Quando você vai dar um passe no centro, você não coloca as mãos, porque as mãos da gente, os chakras aqui, que eles doam uma energia infinita, muito boa. Agora, essa energia, quando está sendo bem direcionada, é excelente. E quando não? E quando você está lá fazendo a comida, correndo, de qualquer jeito? Que energia está saindo da mão? Provavelmente não é uma energia de equilíbrio, de bem-estar. É uma energia de estresse, uma energia de ansiedade. Não é o que a gente quer, né? Dar para o filho da gente comer. Depois fala: não sei porque essa criatura está assim tão ligada. É você que deu, né? Então, vai a dica, né? Agora, esse livro, esse capítulo, ele é dividido em 5 partes, 5 tipos de preces. Tem preces em geral, preces para si mesmo, prece pelos encarnados, prece pelos desencarnados e prece pelos doentes e obsidiados. E cada item desse, cada tópico desse, tem várias sugestões de preces para outras situações. E se inicia essas preces com a prece dominical. O que é prece dominical? Eu até peguei aqui no rodapé. Oração dominical, do latim Dominus, oração do Senhor Jesus. Prece dominical foi a oração que Jesus nos ensinou. Ele falou: vou ensinar para vocês uma prece para falar com o Pai. E aí ele ensinou o Pai Nosso. Foi a única prece que Jesus ensinou. E ele deixou essa prece para nós. O Pai Nosso, a prece dominical, ela contém tudo que a gente precisa fazer na prece. Cada frase tem um significado especial, muito, muito profundo, muito bonito. Eu sugiro que vocês leiam para compreender o que é a prece dominical, o que é você fazer um Pai Nosso. Não tem que ser uma prece decorada. Aquela prece decorada que você faz, e nem está pensando, não vale nada. Se você fizer, mesmo o Pai Nosso, pensando em cada frase que você está falando e o significado dela, aí sim você vai atingir aquilo que você precisa, aquilo que você se propôs. A prece, ela é um canal, é uma ligação com Deus. Mas essa prece falada só, da boca para fora, ela é nula. Então, no momento que estiver fazendo um simples Pai Nosso,
E o Pai Nosso não tem nada de simples. Ele tem uma simplicidade, mas ele é extremamente complexo e extremamente completo. Ele é profundo se a gente parar frase por frase e analisar. Então, um Pai Nosso bem feito vale por muito. Mas, às vezes, a gente precisa de uma prece mais específica. Então, tem prece para o nosso anjo guardião. Às vezes, já aconteceu comigo, de uma pessoa desencarnar. E aí um familiar fala, por favor, pelo amor de Deus, venha fazer uma prece para mim, para minha mãe, porque ela acabou de ficar sabendo que o meu pai desencarnou, por exemplo. E aí você também está naquela emoção, né? Naquele susto do desencarne, naquela situação. Pega o Evangelho, tem uma prece linda aqui para os desencarnados, para quem acabou de desencarnar. E aconteceu isso comigo. Eu, na dúvida, lembrei da coletânea, eu era iniciante no Espiritismo, mas eu lembrei que tinha coletânea, encontrei, fui na casa dessa família, desses familiares que me pediram para ir lá, e eu fiz a prece por aquele que acabou de desencarnar. Foi muito bom para mim, porque eu tive a certeza de que eu falei as palavras certas e para eles foi um consolo muito grande e foi emocionante, todo mundo gostou muito, foi muito tocado com essa prece, eu fui muito tocada por essa prece e eu pensei, nossa, não vou esquecer disso jamais. Quando a gente não tem o que falar, o Evangelho sempre tem como ajudar. Então, essa coletânea serve para isso. Então, serve também para o momento do nascimento, que é um momento muito especial, né? O espírito, ao nascer, ele sofre. Dizem que a gente sofre muito mais ao nascer do que ao desencarnar. É um sofrimento, porque fisicamente é um sofrimento danado para a criança, para o recém-nascido, né? É um mundo estranho, o desconhecido, é frio, vai sair daquele lugar quentinho, protegido que ele conhece, e de repente mãos estranhas vão pegá-lo, vão separar da mãe, vão cortar o cordão umbilical, não que ele sinta dor do corte do cordão, mas é uma separação. Daqui a pouco ele está ali, um monte de gente cuidando dele, a mãe longe. O ambiente de uma sala cirúrgica, por exemplo, é frio, e a criança sai de dentro do útero, é muito quente lá dentro. Então, por isso que eles tremem tanto. E aí ele é obrigado a respirar. Coisa que ele não fazia, porque ele era alimentado pelo líquido amniótico que entra e sai, né? Ele não tinha que respirar. Aí não tem mais o líquido amniótico e aí ele vai fazer o quê? Tem que respirar o ar. E aí dói. É uma dor grande. Então, a criança chora. Então, é o sopro da vida. E o sopro da vida é importante e faz a criança chorar porque dói. Então, nascer dói. E a gente, sabendo do nascimento de uma criança, às vezes a mãe está ali numa sala cirúrgica e você está numa sala de espera, faz uma prece. Se você tiver com o Evangelho na mão, tenha do recém-nascido, que ajuda bastante, ajuda esse espírito que está nascendo, ajuda essa mãe que está dando a luz. Então, vale a pena você ter em mente que tem esse amparo à mão aqui no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. É um material rico e que podemos lançar mão sempre que for necessário. Boa noite a todos, espero que de alguma forma tenha tocado o coração de vocês. Fiquem em paz. Grata.